Olá, seja bem-vindo ao podcast Uma Só Carne, esse podcast que fala sobre casamento de forma bíblica, prática e sempre bem-humorada. Eu sou Sandro Soares, aqui comigo a minha esposa Adriana Soares. Olá. Se você está há pouco tempo conosco ou é sua primeira vez aqui, não se esquece, faça isso agora. Se inscreve nesse canal, ative as notificações. E se esse vídeo fizer sentido para você ou abençoar a sua vida, deixa aqui embaixo o seu comentário. Diga o que você achou desse conteúdo ou até mesmo acrescente esse conteúdo nos fazendo perguntas, ideias e dúvidas. E não se esquece, aqui embaixo tem um link, nos siga no Instagram. Temos um Instagram com conteúdos diários, de forma prática e abençoadora. Então seja muito bem-vindo, esse é o nosso podcast. Fique conosco até o final e vamos então ao podcast de hoje. No podcast de hoje, vamos falar sobre aquilo que os especialistas em casamento, terapeuta, psicólogos, chamam de sinais. Sinais que o seu casamento está em risco. Alguns chegam a dizer que esses são sinais que dizem que o seu casamento já acabou. Então são sinais sérios. Há muitos sinais, ou seja, há sinais que vão além do que vamos falar aqui. Falaremos sobre 7 sinais apenas que o seu casamento está em sérios riscos. Poderíamos deixar algum de fora? Sim. Mas esses são sinais que os especialistas dizem que são sinais que não erram. Estão acontecendo, você está em sérios apuros. O seu casamento está em sérios problemas. Se é que já não acabou, é o que esperamos que não esteja acontecendo. E por falar em sinais, é muito prático falar sobre, por exemplo, eu estava pensando sobre o painel de um carro. O painel de carro tem muitas luzes e cada luz é um sinal. Toda vez que uma luz acende, é um problema. Acender a luz do freio no seu painel, tem algum problema no seu freio. Acendeu a luz, por exemplo, de uma porta aberta, então faltou segurança, tem uma porta aberta. Ou seja, nós temos sinais em tudo na vida. Eu costumo dizer que a vida dá sinais. O corpo, né? O corpo dá sinais. Eu tenho fortes crises de dor de cabeça. E a dor de cabeça é o sinal que o meu fígado não está muito bem. É um sinal, por exemplo, que minha sinusite vai atacar. Certo? A natureza dá sinais. Calor como está hoje, de repente parou de ventar, alguém diga, e vem chuva por aí. O próprio Jesus nos deixou, no final dos evangelhos, sinais dos últimos dias. Últimos dias, observem os sinais. Será assim. E dá uma lista de sinais no final dos evangelhos. Ou seja, os sinais estão aí para nos dizer que algo está chegando, que algo está por vir. Então, hoje nós temos 7 sinais que o seu casamento está em sério risco. Sério risco. E eu vou ler um texto bíblico que fala muito sobre sabedoria e discernimento. Porque muitas vezes o que falta para um cônjuge, um homem ou uma mulher, marido ou esposa, é discernimento para identificar esses sinais. Nosso papel hoje aqui é te ajudar você a identificar os sinais, caso você não tenha percebido ainda. Então, o texto de Salomão, Provérbio 16, vai dizer assim: é melhor adquirir sabedoria que ouro, e é melhor obter discernimento que prata. Em um tempo onde, não em tempo, mas hoje mais intensamente, pessoas estão correndo atrás de ouro e prata, reconhecimento, dinheiro, poder, fama e riqueza. E deixamos de lado o poder que tem a sabedoria e o discernimento. Salomão diz que sabedoria é melhor do que ouro e discernimento é melhor do que prata. Então, que Deus te dê discernimento para identificar os sinais que vamos discorrer aqui nesse podcast. Então, vamos a eles. Primeiro sinal do seu casamento está em risco: contato físico raro. O que é isso? Acabou o carinho, acabou o toque, acabou o abraço. Você olha hoje para o seu casamento e percebe que não há mais toque, não há mais contato físico. Acabou aquele tempo em que nós nos abraçávamos, em que nós fazíamos carinho um no outro, deitado na cama, vendo um filme, é a mão na cabeça, alisa o cabelo, coça as costas. Algo espontâneo, né? Acabou aquele contato Sim. físico, aquele carinho. Aí você vai falar assim, é verdade, isso não acontece mais. Não temos mais a alegria, o prazer e a espontaneidade de tocar o outro. Sim, e a gente percebe também que, de acordo com a nossa correria, a gente chega em casa, às vezes, com tantas tarefas, né, e não consegue se perceber que também não é só dar uma comida.
e alimentar você, né? Mas tem essa parte também do contato, da gente estar pele com pele, desse olhar, assim, também, que é uma forma de atenção e de carinho, né? E quando a gente percebe que não estamos fazendo e nem está fazendo falta, tem um sinal aí bem perigoso, dizendo para nós que é algo errado. Sim. Uma forma de contato físico, por exemplo, de carinho, é o próprio beijo. Casais que não se beijam mais. Claro que reservamos tempos de casais de idade, né? Há um tempo onde somos jovens, é uma paixão incontrolável, é beijo pra lá, é beijo pra cá, não tem lugar nem hora. Certo? É beijo no ônibus, é beijo no cinema, é beijo entre a batata frita e o hambúrguer. Na fila tá se beijando. É beijo o tempo todo. Então, claro que com reservas, que com o passar do tempo, amadurecimento, não vai dizer que não ama mais, né? Mas aquele processo de namoro, ele muda, ameniza. Mas não pode secar, né? É perigoso quando o casal, não interessa, tem 25 anos de casado, tem 70 anos de idade, quando acaba o beijo, não se beijam mais. Não tem nem mais o conhecido estalinho, nem encostar o lábio no outro. Ou seja, não há mais o desejo e nem mais a preocupação com a prática. Como falamos, tem coisas que são intencionais no casamento, não é questão de estou sentindo, que vontade. Não, tem que praticar. Isso. Ninguém é assim, olha, que vontade de tomar um banho, que vontade de escovar o dente. Hoje eu acordei com a vontade de escovar o dente. Ninguém faz isso, mas tem que fazer. Então, as pessoas não se percebem, mas vai passando o tempo, por vários motivos, e o toque ficou raro. O beijo ficou raro. Isso é um sinal que seu casamento está em sérios riscos. O segundo sinal que seu casamento está em sérios riscos é o tom de voz agressivo, constantemente. Iniciou uma conversa, acabei de chegar em casa, uma pergunta que eu faço, cadê a toalha, vi meu tênis, cadê o ferro? É sempre o tom de voz agressivo. Esse é um sinal de que alguma coisa não está bem. Como uma dor de cabeça é um sinal de que algo no seu organismo não está bem. Como trovoadas é um sinal que uma tempestade está chegando. É como se... É interessante que assim, a pessoa se comunica com um amigo do trabalho e é calmo. Calminho. Na academia é sorriso e doce para todos os lados. Na casa do pai e da mãe é tranquilo. Passou pela porta, pronto. Vira um ogro, né? Ou uma ogra, né? Tem um ogrinho também. Passou pela porta o tom agressivo. O que nos leva a pensar que o tom de voz sempre agressivo é um sinal, por exemplo, quando um cônjuge tem o outro sempre como culpado das suas frustrações, da sua irritabilidade, do seu mau humor, da sua vida péssimo. Ou seja, eu me irrito porque, para mim, você é o culpado da minha desgraça. Sim. Você é o culpado do meu desprazer de viver. Eu cheguei em casa, olho para sua cara e o tom já vem... Muda o tom de voz. Você dificulta a minha vida. Sim. Né? Com a fala dele, ele está dizendo para ela, ou ele para... Está dizendo isso, você está dificultando, você não facilita a minha vida, né? É isso que traz esse tom, essa conversa. E isso acaba inibindo o diálogo. Sim. Eu vou desistir de conversar com você, é sempre nesse tom, é sempre agressivo comigo, como se quisesse me culpar de algo. É porque, às vezes, a pessoa tem o outro, na sua falta de eloquência ou discernimento, que o culpado é o cônjuge. Claro que nós somos pecadores e erramos, somos culpados de muitas coisas. Mas observa que assim, que aquela pessoa rotula o cônjuge como culpado da sua vida ruim, das suas emoções ruins. Do tipo, chega em casa, olha para o cônjuge e pensa, você é o culpado do que estou sentindo e vivendo. Eu chego em casa, não aguento olhar para você. Eu olho para você e já fico irritado só de ver a sua cara. Sim. A pessoa fala isso? Não. Não. Mas o tom de voz agressivo denota que essa pessoa tem o cônjuge nesse lugar. Eu atendi essa semana agora um casal e uma das coisas que o marido falou foi assim, mas pastor, eu não sei o que essa mulher quer, porque ela nunca diz o que ela quer. Eu pergunto, o que você quer, o que está faltando, o que tem que mudar? Ela não fala, só chora. Eu falei, alô, o choro é uma voz. É um sinal. Mas toda vez que ela fala, ela já fala e começa a ficar irritada. Eu falei, a irritação dela é uma voz. A irritação dela é um sinal. É uma expressão. Não percebe quem não quer ou quem não se preocupa em perceber. Então, se no seu casamento, toda relação de tentativa de conversa, mesmo que comece de forma mansa e apaziguada, né, de forma humana e educada, mas logo parte a palavras agressivas, esse é um sinal de que alguma coisa ruim está acontecendo dentro do seu cônjuge.
Tem que parar, perguntar e conversar. Mas por que você toda hora fica irritado? O que está acontecendo? E da liberdade do outro falar. E se é o seu caso, fale para o seu cônjuge. Diga para ele, olha, eu acho que você é culpado de viver assim. As coisas que você faz, as coisas que você não faz, diálogo. Mas se há sempre um tom de voz agressivo, é porque o seu casamento está agora em risco. E quando esse diálogo fica muito quente e difícil de prosseguir, levantar, sair correndo, bater porta, isso não vai solucionar. Não vai deixar vocês em um nível mais elevado de maturidade. Tem que encarar, pedir a Deus sabedoria, como diz a palavra, para a gente poder discernir ali naquele momento o que está faltando no casal. As necessidades estão ali explícitas nessas expressões do choro excessivo, né? Tem algo acontecendo. Gente, é um sinal vermelho ali piscando para a gente parar e resolver. Porque é muito mais fácil falar assim, não dá para conversar com você. A gente começa a conversar, você já muda de fisionomia, você aumenta o tom de voz, não dá para conversar com você. É mais fácil fazer isso. Isso é fuga, é sempre mais fácil. O difícil é parar, não, peraí, calma. Por que você está falando assim? O que está acontecendo? Fiz alguma coisa? Tenho feito você se sentir de que maneira? Então, palavras ou tom de voz agressivo. Terceiro sinal que o seu casamento está em risco é falta de senso de humor. É o oposto da palavra agressiva. É tão ruim quando o casal perdeu o senso de humor. Acabou aquela alegria, conta uma piada, mexeu com o outro. Sabe, fazer o outro querer tacar um chinelo no outro, sai pra lá, seu bobo, corre atrás da casa, na casa atrás do outro. Senso de humor, acabaram as risadas, as histórias engraçadas. Só se reúnem para dizer que tem problemas, que tem contas a pagar. Não se reúnem para isso, para fazer algo que eles se dão prazer, diversão. Com que você se diverte? Já perguntou para sua esposa, para seu esposo? Você se sente alegre fazendo o quê? Vendo um filme, andando na praia, tomando um sorvete, seja o que for, coisas simples, mas que tragam essa alegria, esse prazer. Os extremos, por exemplo, às vezes o marido ou a esposa chegou da rua agora, quer contar algo engraçado, ou simplesmente vendo um filme, teve uma ideia, como eu faço muito em casa, aí tem uma sacada assim, conta uma piada, fala alguma história, para ele é engraçadão. Ele fala, aí espera da mulher a reação, a mulher olha para cara e fala assim, que imbecil, que idiota, acabou o senso de humor. Isso aí, corta, né? Acabou. Joga um balde de água fria. O casamento, ele não só pode, mas ele deve ser divertido. Além do peso das responsabilidades, dos filhos, contas a pagar, diariamente vencer as lutas, o casamento deve ter o seu tom de senso de humor e divertido. Porque a alegria, a gargalhada, isso faz bem ao corpo, à atmosfera da sua casa, não é isso? Quando a gente dá risada e vê um filme engraçado, aquilo ali vai tirando de você um dia, às vezes, muito cansativo, né? Vai colocando vocês, quando vocês sorriem juntos, né? Olham um para si e riem juntos, isso é algo muito maravilhoso, que precisa ser cultivado. Sim. Que precisa ser, assim, vocês precisam colocar na prateleira de necessidade de vocês, não deixar ela lá embaixo, sem vocês olharem, né? E verem que é algo importante para a vida do casal. A questão não é o quanto o seu marido ou sua esposa são engraçados, são comediantes. A ideia não é ser piadista. A história é, há algo em mim agora me alegra, compartilho com você e você acha maior idiotice. Idiotice. Isso é ruim. Isso é um sinal que, se isso acontece na sua vida, no seu casamento, por exemplo, você compartilha uma coisa com o seu cônjuge, com a sua esposa, com o seu marido, e você espera uma reação, né, de prazer, de alegria, uma cumplicidade, e só o que ele tem é desprezo, só que ele tem a indiferença, acabou o senso de humor, em ser o sinal que o seu casamento está em risco. Não tem mais a cumplicidade de vida, das coisas boas, das coisas engraçadas. Então, volte a cultivar o senso de humor na sua casa. Isso é importantíssimo para o seu casamento. Com os filhos, né? Sim. Quarto sinal que o seu casamento está em risco e em crise, quando há maior interesse por quem está fora da casa. Como assim? É quando eu começo, diante dos problemas, a imaginar como minha vida seria melhor se fosse com outra pessoa. Como seria melhor se eu não estivesse aqui, mas estivesse no trabalho. Como seria melhor se eu não estivesse com você em casa, mas estivesse no futebol com os meus amigos. Né? Eu sempre puxo a sardinha para os homens, então vamos ao lado feminino. É quando eu estou em casa, mas estou aqui irritado, com voz agressiva, sem senso de humor, pensando como seria melhor se eu estivesse no shopping com a minha amiga. Se eu estivesse no mercado escolhendo feijão. É melhor do que estar com você.
Ih, aí tá difícil, hein? Cenário trágico esse, hein? Quando nós começamos a pensar como seria a vida em outro lugar, em outra pessoa. Possivelmente o quadro dessa pessoa em casa é mais ou menos esses sinais até aqui. Não tem senso de humor, que é a alegria do casamento. Carinho, né? Não tem mais o toque, não tem mais o beijo, o tom de voz agressivo. Porque, na verdade, ele está mais focado pensando como seria outro lugar, outra pessoa, ou até o que eu preciso fazer para um dia acordar lá, naquele lugar. Começa a planejar. Com aquela pessoa. Isso. Isso é um sinal de que o seu casamento está correndo sério risco. Sério risco. Vamos ao quinto sinal. Quando você se sente sozinho mesmo na companhia do seu cônjuge. Quem nunca ouviu aquela frase? Me sinto viúva de marido vivo. Me sinto viúvo de esposa viva. E minha esposa não morreu, meu marido não morreu, estão vivos, moram comigo, mas é como se eles não estivessem vivos. Me sinto sozinho. Eu posso estar na cama com meu marido, com minha esposa, me sinto sozinho. O que significa isso? Solidão. Não há parceria, não há cumplicidade, não há compartilhar de ideias, de projetos, de sonhos, dificuldades da vida. Eu compartilho e não tenho resposta. Eu me dou e não tenho retorno. Eu falo e parece que não sou ouvido. Para algumas mulheres me sinto viúva de marido vivo. Para alguns homens, me sinto viúvo de esposa viva. Porque não existe a troca, né? Eu entrego sempre a minha atenção, eu entrego sempre o meu melhor, eu penso como planejar algo que surpreenda-o e faço e ajo, mas não tenho esse retorno. É como se eu estivesse dando alimento para um pedaço de pau, de madeira, que não tem troca comigo. Ele é estático. E as pessoas podem hoje estar vivendo um casamento desse nível. Me acostumei com ele aqui dentro da casa, só isso. Né? Passamos do nível da paixão, ficamos um tempo ainda, mas agora somos amigos, somos colegas, e aí começa a surgir os outros sinais que a gente falou aqui, porque tudo começa a se encaixar. Uma estrada que a gente começa a caminhar no relacionamento, onde a gente vai deixando o que é prioridade, que tem que estar na prateleira de cima, a gente deixa de realizar, a gente começa a sentir essas coisas estranhas, que é como se eu tivesse viúvo de um marido vivo. Sim. Aí voltamos ao que falamos no último podcast, sobre traição, sobre necessidades, onde falamos que necessidade não se discute, se supre. E falamos rapidamente sobre que cada um se sente amado de uma maneira. Então, quando lembramos, por exemplo, da carta de Paulo aos Efésios, que fala assim, esposas, sejais submissos aos maridos, maridos, amai a sua esposa como Cristo ama a sua igreja. Então, como eu me sinto viva tendo comigo um cônjuge vivo? Quando eu tenho as minhas necessidades supridas e tenho aquilo que a Bíblia vai dizer, como já falamos aqui, que a forma da mulher se sentir segura é sendo amada e do homem tendo submissão. Então, por exemplo, quando uma mulher não encontra do seu marido proteção, certo? Cuidado, amor, ele pode estar ali. Mas se ele não entrega isso, é como se não estivesse. É só mais uma boca a alimentar, é só mais alguém a esbarrar pela casa. O homem, por exemplo, se sente amado, importante para ele, como falamos, a submissão, o respeito, a honra da esposa para com ele. Então, se ele tem uma esposa que não é submissa, que não honra, que não respeita, é mais uma pessoa a poder esbarrar dentro de casa. Sim. É como se ela não existisse, porque ela não traz para ele o que ele, como homem, precisa. Honra, respeito, submissão e por aí vai. Então, é importante no seu casamento não apenas ter uma pessoa para deitar com você. Se você é homem, entenda que sua esposa precisa se sentir protegida, cuidada, para de fato ter um homem vivo do lado dela. E para você, mulher, o seu homem precisa de uma mulher ao lado dele. Não na frente nem atrás, ao lado, submissa, que o honre, que o respeite no privado e no público. Para que então diga, tem uma mulher do meu lado que de fato faz a diferença. Não sou o viúvo de esposa viva, mas alguém que de fato contribui para a nossa relação. E eu acredito também que nós não vamos... eu tenho um bom sexo no meu casamento. Isso é o suficiente. Nós precisamos entender que são vários aspectos que vão fazer a nossa rotina de casado
rodar bem essa engrenagem e sermos bem-sucedidos, né? Fazendo dar certo o tempo todo. E não, não é só uma área que vai determinar isso. Um bom sexo, ou eu compro tudo, a geladeira tá cheia, ou eu pago as contas em casa, não é isso? Então, os sinais que a gente sempre está falando aqui são sinais que a gente precisa despertar para praticar, para resolver, para poder essa engrenagem rodar com prazer. Sim. É pesado? É polêmico? Mas vou falar. Como sempre digo, falo coisas polêmicas aqui. Para você, homem, que fala assim, pastor, minha mulher não falta nada em casa. Eu sempre toco nessa tecla. Tenho o que precisa. Sabe o que acontece? Se tu morrer, deixar para ela na aposentadoria, vai dar no mesmo então. Porque o dinheiro ela vai fazer compra, vai comprar as coisas na geladeira. Sim. A questão, mais uma vez, não é pagar conta, meu amigo. É fazer sua mulher se sentir segura e protegida. Não viúva de um homem vivo. Sexto sinal. Quando não há mais brigas. Alguém diria assim, poxa, que maravilha, não, sério problema. Não estamos mais brigando por nada. Epa, luz acesa, o seu casamento está em risco. Todos nós queremos um casamento a um estágio, a um ponto em que as brigas amenizem. Sim. Casamento ruim é quando se briga por qualquer coisa, coisas fúteis, certo? Mas um casamento também ruim é quando não há mais briga alguma. Sabe por quê? Isso diz que ninguém mais está disposto a colocar um problema da mesa, gastar tempo e energia para discutir, para melhorar. Sim. Isso fala o seguinte, olha, eu não vou discutir porque eu não tenho mais expectativa alguma que isso mude. Eu não tenho mais desejo nenhum que você se torne a mulher que eu gostaria que se tornasse. Sabe por quê? Você nunca vai me tornar. Ou, aí, voltando ao ponto anterior, já estou focado aqui em outra mulher, em outro lugar, em outra família, outro casamento. Isso aí. Então, quando as brigas acabam, de fato, isso é um péssimo sinal. Não vale mais a pena discutir a relação. Eu não vou perder o meu tempo, a minha energia. Vou ver meu jornal, meu futebol. Mais uma vez, eu falando dos homens, né? Eu vou lavar a louça, vou fazer um bolo, vou fazer meu cabelo, mas eu não vou me dar ao gastar o tempo em algo que eu não mais acredito. Dá de ombros, né, para essa situação. Sim, então se você está casado e acha que é uma bênção não mais brigarem por nada, cuidado. Quando eu falo briga, minha gente, não é aquela briga feia, não sabe? Tapa. Que vizinho escuta, que voa as coisas de casa. Não é isso. Não é isso, não. Digo, briga ao incômodo com o marido e com a esposa. Do tipo, olha, precisamos sentar, precisamos conversar. Não estamos de acordo nessa parte. Olha, estou me sentindo assim. A esposa pode perceber algo no marido e deixar isso para lá. Não, se você percebe algo que Deus nos usa para isso. Mulheres, Deus nos sensibiliza para algo que seu esposo pode estar fazendo e você pode ser esse canal de bênção. Você não é só bênção para quem está fora da sua casa, você é bênção em primeiro lugar para ele. Então, se você começa a ver no comportamento dele, em alguma ação dele, algo estranho, algo que está te incomodando, é algo que você precisa se levantar para resolver, com sabedoria, com amor, com discernimento, mas resolver e não dar de ombros. Sim. Aqui o quesito aqui não há mais brigas, como eu falei, não é aquela briga feia. Não há mais o que a pessoa chama de DR. Não há mais o vamos conversar, vamos colocar isso aqui no eixo, vamos discutir isso aqui. Acabou, ou seja, tanto faz como tanto fez, meu amigo. Você quer, tá bom, ou faz, tu não faz. Não vamos gastar nosso tempo com mais nada disso. Isso é um sério problema, quando o casal parou de discutir a relação e de falar sobre alguns pontos que não estão como deveriam estar. E por último, senhoras e senhores, sétimo sinal de que seu casamento está em crise, em risco, ao ponto de acabar, é quando você passa a ver o casamento como uma obrigação. Eu estou aqui, como quem diz, permaneço casado porque eu investi muito nessa casa. Olha, eu botei sofá novo aqui, eu comprei uma estante nova, certo? Eu criei esses filhos, é um negócio, né? Eu botei muito dinheiro aqui, eu não vou embora. Eu vou ficar casado o tempo que der, porque eu não vou pegar tudo que eu investi aqui e vou jogar no ralo. Não vou largar. Então, ver o casamento como uma obrigação. Eu tenho que estar aqui. Porque eu lutei muito para criar essas crianças, não vou deixá-las com o pai, não vou deixá-las com a mãe. Então, o marido não quer ir embora, não quer o divórcio, que nós não queremos que faça. Que dá trabalho também, mas, né? Com certeza. Mas não é que ele não queira o divórcio por querer tentar o casamento em outro nível.
É porque ele não quer ter o trabalho, ele sente-se obrigado a estar ali. E às vezes pessoas, Adriana, vão ter até a própria Bíblia ou a fé cristã como um peso. Tipo, eu não posso me divorciar. Não, porque a Bíblia diz que a Bíblia diz. Entenda-me o seguinte, a Bíblia está certa, que Deus uniu, o homem não separe, certo? Deus, quando une duas pessoas, ele une para sempre. Mas a própria Bíblia vai dizer que por causa da dureza do coração dos homens, Moisés deu divórcio ao povo. Então, o desejo de Deus é que o homem e a mulher não se separem. Mas a Bíblia está ali para nos dizer o que é melhor para nós, não como um grau de obrigação. É muito ruim que você fique em uma relação simplesmente por obrigação. Do tipo, o que vão pensar se nos divorciarmos, o que vão dizer, o que o pastor vai pensar, o que os irmãos vão pensar. Mais uma vez, isso tem relevância, e pense nisso também. Mas a questão aqui não é você ter isso como motivo para ficar. É você entender que o casamento é uma instituição de Deus e deve ser preservado. Vale a pena lutar por ele, vale a pena discutir a relação, vale a pena tentar. Trabalhar isso requer arrependimento, trabalho, como falamos, é arregaçar as mangas, é trabalhar constantemente. Não é fácil ter um casamento duradouro e saudável. Porque isso deve trazer um desânimo, né, para estar num ambiente assim que não tem mais prazer, né? É desanimador, você acaba não tendo mais perspectivas naquele lugar, né? Você acaba definhando, morrendo. Então, quando a gente busca, ao invés disso, de ficar nessa posição, a posição é vamos buscar a solução para resgatar isso, para avivar isso. Então, fazendo um resumão para você, se você hoje vê que o seu casamento acabou o toque físico, acabou o beijo, você está em sérios riscos. Chama o seu cônjuge e começa a resolver sobre isso. Falta senso de humor. Não tem mais senso de humor nesse casamento. Alguém fala, não há mais graça. É só um idiota ou uma idiota falando algo que é ser engraçado. O tom de voz constantemente agressivo. Não há mais calma, não há mais cumplicidade e respeito. É sempre um tom de voz de raiva. Você está em problemas. Você se sente sempre sozinho, não protegida, não protegido, sem cumplicidade. Ou sexto, não há mais brigas, não tem mais prazer, não dá mais tempo e energia para discutir um problema, para poder resolver a sua casa, os seus filhos. Você está em sério risco. E último, se você está nesse casamento simplesmente com um tom de obrigação, isso é um problema. Você precisa orar a Deus, pedir a Deus, buscar, como lemos, Provérbios 16:16. A sabedoria é maior do que o ouro e discernimento, em algumas versões, prudência, é melhor do que a prata. Peça a Deus sabedoria, discernimento, olhando esses sinais, e se você encontrar um sinal, 2 sinais, 3 sinais, 7 sinais, meu amigo, o seu casamento só está aí pela graça de Deus. Então, ore, converse. Sempre digo, busque ajuda. Procure um outro casal mais maduro que vive bem, não é perfeito. Procure o seu pastor da sua igreja. Procure outros pastores, nos procurem, mas tome uma decisão de mudar o seu casamento. Pastor, eu só me encontrei um sinal. Está tranquilo? Não está tranquilo. Tem um problema ali. Tem que resolver. Como eu falei, é 1 de 7 entre muitos. Trouxemos só 7. Do que os terapeutas e especialistas dizem que esses 7 são inerrantes. Está rolando, o seu casamento está por um risco. Então procure ajuda, ore, converse e que Deus abençoe o seu casamento, que você consiga vencer esses sinais e ter um casamento saudável em outro nível. Se esse podcast abençoa a sua vida, não se esquece, comenta aqui, curte esse vídeo, compartilhe com outros casais que você percebe que estão vivendo esses sinais. Até o próximo podcast. Deus abençoe você rica e abundantemente. Amém.